Mentalidade Produtiva. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para pessoas ou empreendedores que queiram alavancar os seus negócios e otimizar o seu tempo. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que a gente nasce e durante o percorrer da nossa vida, a gente cria uma dependência dos nossos pais ou daquelas pessoas que fazem às vezes dos nossos pais. E durante o percorrer da vida, a gente cria uma necessidade de ter alguém ao nosso lado. E é muito engraçado isso porque nos nossos pais, a gente acaba vendo no caso do homem, o nosso herói, da mulher, a nossa heroína. E a gente carrega isso pela vida toda. Eu sempre digo que nós temos 4 ciclos na vida. Ciclos da infância, da adolescência, da juventude e da fase adulta. E todos eles estão dentro de nós. Por isso que quando a gente vai para Disney, a gente se diverte. Por isso que quando a gente está numa situação que a gente se sente mais desprendido, a gente libera a nossa criança interior. E para que isso exista, hoje a gente busca em outras pessoas, em outros elementos, e a gente precisa de super-heróis na nossa vida. Isso é muito real. E nosso convidado de hoje vai ser essa pessoa que ele vai trazer um pouco do porquê que ele é esse super-herói na vida de muitas pessoas. Mas antes, não dá para começar o podcast sem falar dele. Quem? O nosso assunto aleatório Pedro Stiliani. E aí, meu irmão? Bora? Você tá bom? Você é super-herói? Cara, acho que pra algumas pessoas pode até ser que sim, viu? Legal. Porque a gente, de forma sem... Aqui, a Cristiano vai explicar, vai dar alguns exemplos pra gente. Mas, na empresa, eu tenho pessoas. Isso. E essas pessoas têm famílias que contam com o desempenho da minha empresa pra sustentar as suas famílias. Então, assim, indiretamente, talvez não com essa alcunha, mas sim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual super-herói você mais gosta? Cara, quando eu era mais moleque, eu acompanhava mais desenho. Eu comecei na época ali do Cavaleiros do Zodíaco. Uau. Né? Eu gostava muito daquilo ali. E tinha 2 que me chamavam muita atenção. Um era a questão do super-homem, aquela coisa de poder voar e tudo mais. E outro era uma coisa mais próxima da realidade. Isso. Que é o Batman. Uau, Né? uau. Porque é aquela coisa do cara poder... É onde o empresário está inserido, né? O cara poder fazer alguma coisa com o dinheiro dele. Então o cara ter ali superações de um ser humano. Uau. Então, e hoje estamos aqui com quem, então? Com o Batman, né? Batman, Pô, nosso querido Cristiano Zanetta. Seja bem-vindo ao podcast Mentalidade Produtiva. Valeu, obrigado. Cara, muito bom ter você Sem aqui. a roupa do Batman, parece o pinguim, né? Gordinho, baixinho, narigudo. Tá mais pro pinguim do que pro Batman. Mas é verdade, porque a questão de desenho é real. Eu sempre assisto todos esses filmes da Marvel. Eu gosto. Não é uma coisa que assim, nossa, eu sou um fã assíduo, mas eu acho muito legal a sacada desses filmes, que tem uns insights muito interessantes. E a pegada do Batman é isso, né? O cara é tão foda que quando tem uma do desenho animado, todos os personagens voam, mas todos estão dentro do avião e é ele que tá pilotando. Ele tá pilotando e todo mundo que é bem mais forte que o avião usando cinto ainda. Usando cinto. Meu Autoridade, amigo. né? Autoridade é outra coisa. Autoridade é outra coisa. Exatamente isso daí. Ó, aqui dentro desse podcast, a gente trabalha com 3 pilares. A sua história, porque as pessoas precisam entender a sua história para elas passarem a acreditar no que elas podem fazer na própria vida. O que isso impactou na sua vida, o que isso impacta na vida de pessoas e o quanto você hoje está determinado a seguir para deixar um legado dentro desse nosso grande mundo chamado Planeta Terra. Conta um pouco da sua história para nós. Bom, eu vou fazer um resumo aqui. Eu tô com 45 anos. Um resumo quando eu tinha 6 anos de idade. Ô, louco. Uau, e vou vir legal. até aqui. Não, show, vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu tinha 6 anos de idade. Meus pais não estavam em casa. E a gente estava sendo cuidado por uma babá. Eu de 5 anos. A minha irmã, eu de 5, minha irmã de 4 e uma irmã de 1. Alguma coisa parecida assim. E a casa começou a pegar fogo, deu um curto na tomada. Caraca. A babá estava estendendo roupa no fundo da casa. A fumaça desembocou na parte de trás, ela não conseguiu vir para salvar a gente. Eu nasci com problemas de coordenação motora, dislexia, muito fragilizado na infância. E toda criança que nasce mais fragilizada, ela tem um apego por um super-herói maior do que o normal, aquele alter ego. E para mim não podia ser diferente, então eu era muito fã do Super-Homem. Enganei, né? Mas eu era muito fã do Super-Homem, tem foto eu pequenininho com a roupa do Super-Homem. E aí eu tentei abrir a porta do quarto para salvar minhas irmãs, não consegui. Comecei a golpear até minha mão começar a ficar ensanguentada e não tive força, o fogo começou a vir, eu saí para pedir ajuda, os bombeiros vieram, quebraram a parede lateral e salvaram minhas irmãs. Uau. Fui para uma psicóloga,
não acreditava mais em pessoas, porque depois que o fogo apagou, muita gente entrou e saqueou que o fogo não tinha queimado. Não acreditava mais na presença da força dos pais, porque meus pais não estavam ali para me proteger. Então eu senti a mesma... estar vulnerável, igual o Batman quando ele perdeu os pais no beco, né? A gente não tem aquela proteção dos pais para sempre. E não acreditava mais em Deus. E aí eu fui para a psicóloga, ela me apresenta o Batman como fonte de inspiração, associando ao corpo de bombeiro, que usava uma roupa pesada, um cinto de utilidades. E eu começo em vez de eu me basear no bombeiro, quando criança, comecei a me basear no Batman. Tudo que o Batman fazia, ou ele eu tivesse alguma dificuldade na minha vida, eu utilizaria o Batman como fonte de inspiração. Bom, cresci, comecei a fazer trabalho social, sempre fui engajado na parte social, visitava hospitais vestido de palhaço. Meu pai acaba ficando com câncer. Meu pai passou por 3 cânceres. O primeiro dele, ele passa por 3 cirurgias e na terceira cirurgia ele entra numa depressão e desiste do tratamento. Caramba. Nessa depressão, eu conversando com o médico, ele me falou que o câncer tu passa por 5 estágios, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E muita gente que entra na depressão acaba falecendo porque desiste do tratamento e não quer dar continuidade. Eu fiz uma promessa, consegui convencer meu pai a fazer o tratamento e fiz uma promessa que eu não entraria mais de palhaço, mas sim de Batman, em setores que não podiam entrar, que eram setores específicos onde pessoas estavam acamadas com depressão e com câncer. E aí meu pai faz a cirurgia, foi um sucesso, e eu começo a fazer essas visitas e faço até hoje. Assim, resumindo muito, é isso. Eu não sabia. Paz não, do céu. Cara, que interessante, né? A forma que a coisa acontece, né? Porque a presença, a gente sempre fala disso, né? Que as pessoas, elas fogem de terapias, psicólogo e tal, mas no final, essa ajuda é necessária. Por isso que quando eu fui eu venho da área jurídica, tá? Eu fui para o desenvolvimento pessoal, foi por isso, falar, pô, a gente tem um monte de problema, um monte de pereba dentro de nós, e se a gente não tem alguém para direcionar a gente de uma forma sadia, até por a gente falar, pô, o Batman é um cara que é o bombeiro e tal, que é muito louco, traz aquela sensação, porque a gente quando é criança quer ser policial. Pelo menos na minha porque fase era, você né? tem aquela coisa do certo, né, do correto, então você vê do cara justo. do justo, um cara que vai pra cima, que briga, que é disruptivo em algumas questões, aí você fala, eu quero ser um cara desse, né, eu quero combater o crime, vamos chamar assim. Quer ser uma referência, né? Exatamente. E o herói, ele traz isso, né? Ele traz uma referência, uma liderança. O problema é que tu chega em determinados momentos da tua vida que tu acaba perdendo isso. E uma coisa que eu acho muito legal no filme do Deadpool, eu vou misturar um monte de filme aqui, que tem por mais que o filme é muita avacalhação e tal, mas tem uma cena muito forte que ele fala o seguinte: tu não nasce herói. É 4 ou 5 momentos da tua vida que tu vai ser testado. E ali tu vai ter que provar que tu é aquilo ali. Uau. Né? Então aquilo ali, cara, quando eu vi o filme e foi falado aquela frase, pra mim é muito forte. Porque são momentos que fazem com que tu saia da tua linha de uma pessoa normal e passa a ser um herói. Cara, que muito... E a questão da terapia, a gente estava falando sobre isso ontem, discutindo algumas coisas, que, de novo, você não precisa fazer terapia. Mas se você fizer terapia, você se dá a oportunidade de se conhecer melhor. Então, acho que grandes mentes, grandes pessoas têm acompanhamento com terapeutas, né? Quem sou eu, Pedro, para não ter mentor na vida, não ter terapeutas, né? Então, assim, dá uma evoluída, dá umas quebradas de alguns paradigmas, faz você sair de algumas caixinhas que realmente te levam a fugir de um burnout, fugir de uma depressão. Ansiedade. Ansiedade que, cara, já aflige uma galera, né? E dentro desse processo seu, que você chegou até o Batman, você falou lá do seu pai e tal, aí você foi para hospital. Mas o que te levou você a ser o Batman dos hospitais, assim? Foi nesses 4 ou 5 momentos da vida. Porque ninguém fazia esse trabalho. E eu senti uma necessidade, sabendo que precisa de fortalecimento. A depressão, isso eu tô falando há 20 anos atrás. A depressão, ela já tinha um tabu muito grande. E o câncer, nem falava câncer, eles falavam aquela doença, citavam câncer de uma outra forma. Então já tinha um tabu das duas doenças. E a depressão, ela existe de várias maneiras diferentes. Desde uma depressão de criança a uma depressão de um adulto e um de um adolescente. São visões diferentes, né?
A criança, por exemplo, a depressão dela, a desistência dela no tratamento, vem por ela ver o pai e a mãe sofrer por muito tempo. Não vem por ela sofrer. Ela aguenta a dor. A criança mais forte que tem é a criança. Mas ela vê o pai e a mãe sofrendo, ela acredita que é por causa dela. Então ela se boicota e ela para. Ela para de fazer tratamento, ela para de comer, para de tomar água, ela para de falar. Então, nesses casos, eu vou para o hospital, convenço a criança a voltar a fazer tratamento e converso com os pais para passar para eles que eles podem cair, mas um cai hoje, um cai semana que vem. E se os dois forem cair, que chore no corredor e traga alguém da família que esteja mais forte. A criança ela tem que ter essa segurança. E não adianta mentir. Dentro do hospital ela começa a ficar mais esperta. A criança ela fica mais... Por ela passar por muita dor, ela acaba tendo um aprendizado espiritual muito grande. Então ela consegue ter uma percepção do ambiente, o que é mentira, o que não é, quem está enganando, a maneira que o profissional de saúde entra no quarto, se ela já sabe se vai ter que tomar uma injeção, se vai passar por uma outra cirurgia, ela já consegue fazer essa leitura. Então não adianta enganar, tem que falar a verdade. O adolescente é o mais problemático, porque ele acha que o mundo acabou, ele acha que não tem como recuperar o que ele está perdendo, a formação do cérebro dele não está toda pronta para entender o processo e ele fica raivoso. Então, eu quando vou visitar um adolescente, eu explico que a raiva é importante, mas a agressividade nas outras pessoas não. Tem que manter o respeito com as pessoas que estão ali, mas é importante ter raiva porque aquela raiva vai formar mais adrenalina e vai dar mais força para ele para lutar. E, ao mesmo tempo, eu falo para os pais desses adolescentes que é normal os filhos sentir raiva e, ao mesmo tempo, é normal eles notarem os pais tristes, porque ali não dá para enganar. E aí eu explico para eles o seguinte, quando tu tem uma esposa e tu perde ela, se torna viúvo ou viúva. Quando tu se perde os pais, tu se torna órfão. E quando se perde o filho, como que é o nome? Como que é o nome? E aí não tem nome. E aí eu explico para eles que a dor maior que tem é um pai ver um filho doente. Ou próximo da morte. Porque não existe nome para isso. Então é normal ver os seus pais chorando. Mas é um processo de força da família. Tem que juntar essa força para fazer com que esse processo seja uma construção de saúde, entendeu? Porque a desistência é o que acaba derrubando muito as pessoas na oncologia. Né? O desgaste emocional, o desgaste físico. E o adulto, ele tem um outro processo, né? Muitas vezes ele se arrepende de uma vida que viveu e aí, às vezes, ele não tem mais o tempo de poder reconstruir aquilo, né? Porque o fator de idade, ele é um fator decisivo para muita coisa. Então, assim, se eu quiser ser um piloto, não adianta mais. Se eu quiser comprar uma moto, eu tô com 80 anos, não adianta. Eu queria andar de moto como eu queria andar com 40 anos. Então, esse fator do arrependimento, ele vem muito forte. E aí a gente tem que trabalhar isso e focar no que ele pode produzir ainda. Né, os netos que estão vindo, o que ele pode ensinar para os netos, o que pode ser trabalhado nisso. Cara, que interessante isso daí, né? Eu tive depressão, sofri um acidente, que você sabe, e eu fiquei depressivo ali um ano ali, bem ferrado, assim, de não sair de casa, aquela coisa de... Aí fui pro psiquiatra no 5º mês, que eu nem sabia que psiquiatra é quem indica o psicólogo, né? Não sabia que um era médico, o outro não era, enfim. Ali eu fui aprender um pouco sobre isso. Mas é muito interessante você ouvir uma pessoa passar isso para você, né? Uma pessoa que é o terceiro, o psiquiatra fala isso para mim, ou você vir falar algo para mim. Você falou algo que é verdade, eu nunca tinha parado para pensar, né? O filho é órfão, a mulher viúva, e você é o que, né? Muito interessante isso aí. O pessoal fala assim, né? É algo que destroça, né? Assim. Não, a pessoa tem pais que... minha mãe perdeu um dos meus irmãos, foi assassinado com 10 anos. Ela, dali pra frente, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Só que a gente não sabe a dor dela. Então a gente não comenta, a gente não fala nada disso, tal, não entra nesse assunto. Mas assim, aí dentro desse processo, assim, a gente sabe que existe uma burocracia para acessar o hospital. Como você conseguiu isso daí? Na verdade eu não consegui. Começou a vir, gostei. Tudo certo, agora vai vir o Batman de verdade, velho. Gostei. Aí foi aonde que eu fazia visita de palhaço. Aí eu liguei pra enfermeira pra freira, que era responsável do hospital. Aí eu entrei em contato com ela, falei, Dona Lourdes, a senhora, tô com uma roupa do Batman aqui muito legal, muito bonita. Isso, cara, nem passava tanto filme de super-herói assim como hoje. E ela falou, não, tem que ser de palhaço, que é mais legal. Eu falei, não, tem que ser de Batman. Ela falou assim, não, vem aqui que eu quero te ver. Aí botei a roupa e fui.
E aí, a hora que ela me olhou, ela achou que ia estar com aquela leg, aquela roupa dos anos 50. Aí ela falou, não, tu parece o diabo, tá louco? Vai entrar no hospital, vai infartar. Aí eu falei, não, Laura, vai ser muito legal, as crianças vão gostar, o Batman traz uma esperança, uma força. Daí ela assim, como que tu vai falar com as crianças? Tipo assim, oi criançada, tudo bem? Tipo, patati patatá. Aí eu falei, não, eu vou falar assim, oi crianças. Aí ela olhou pra mim e falou, mas nem fudendo que tu entra aqui. Rapaz, a hora que eu vi a freira falar isso, eu falei, ferrou. Aí eu comecei a entrar escondido, né? Aí nesse hospital eu acabei não entrando, eu respeitei esse processo. Eu comecei a fazer uma visita no hospital de Florianópolis, no Joana de Guzmão. Já entendendo que eles não iam deixar eu entrar, eu fiz um processo de... eu vou ficar só na porta e aí eu vou trabalhando com as crianças e eu vou, conforme vocês for vendo, eu vou entrando e vocês vão vendo. E eu fiquei 6 horas nesse hospital, chegou no último minuto, assim, já tava com dor de cabeça, a máscara já tava fazendo ferida, porque é uma roupa que pesa 25 quilos, uma sensação térmica de 50 graus. Nossa. A máscara é muito agoniante, porque é como se fosse um pé de pato na cabeça. Caracas. E tava já sem praticamente água no corpo, assim, desidratado. Passou um médico pela gente, que tava eu e a Tânia, que é uma assistente da Avos, que é uma ONG do hospital lá. O médico passou e falou, estamos esperando na UTI, que é esse lugar que eu queria entrar. E aí eu falei, nossa, eu não aguento mais, tô com muita dor, muita dor. Daí ela falou assim, ó, Cris, ninguém entra na UTI. Eu já sabia disso. Eu vou ver se eles querem fazer foto. Se eles quiserem fazer foto, eu te libero. Mas se for entrar, nem a gente da Avos tem acesso. Aí eu falei, cara, é esse setor que eu queria entrar. Daí eu chego na porta, tem 4 crianças, 3 queriam me ver e uma não queria. Uma de 12 anos não queria me ver. Aí eu entro no quarto, converso com as crianças, tudo. Chego pro médico, que ele tinha mais ou menos uns 60, 70 anos. Pergunto se podia conversar com aquela criança. Ele falou, pode, não tem problema. Só que ele não tá falando. Falei, não tem problema. Daí o nome dele do menino é Robson ainda. Quase Robin, né? Aí eu falei, oi Robson, tudo bom? Dá uma piscada se eu posso conversar contigo e 2 piscadas se tu quiser que eu vá embora. Sempre estimulando uma piscada para sim, né? E forçando as perguntas para ser sim. Ele deu uma piscada e eu começo a conversar com ele. E aí eu tenho um batirangue no meu cinto e naquela hora me deu vontade de dar um batirangue para ele. A hora que eu tiro o batirangue, que eu estendo, ele pega o batirangue e coloca no peito. O médico começa a chorar. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu fiz cagada aqui. Deu ruim. Entreguei uma arma, porque é um batirangue de ferro, né? Deu ruim aqui. E eu começo a conversar com ele, tal. 12 anos, ele não tinha câncer, tinha sofrido um acidente de carro e estava 3 meses no hospital, na UTI. Na hora que eu tô saindo, eu falo assim, Robson, quando tu estiver mais velho, tu vai botar uma roupa de super-herói e vai fazer o que eu tô fazendo. Força. E aí ele pegou e ele fez assim também, força. E o médico começou a chorar mais ainda. Aí eu saí, fui falar na outra sala com o médico. Falei, doutor, o que tá acontecendo que o senhor tá chorando? O que eu fiz errado, com medo? Ele assim, não, esse menino tava com depressão e não se mexia. O avô e a mãe vieram ver ele não teve uma resposta vendo a mãe e o avô. E contigo ele teve toda essa resposta. Caramba. Dali eu senti a necessidade do que eu fazia era importante e comecei a entrar escondido no hospital de Criciúma, no hospital São José. Aí fiquei entrando escondido durante 5 anos naquele hospital. Cara. Os caras sabiam que você tava entrando. Cara, olha, eu não quero dar spoiler, mas quase vai virar um filme isso aí. 5 anos, cara. Pois é, cara. E assim, ó, uso de drone, câmera escondida no corredor, de tu grudar a câmera, subornei guarda, subornei enfermeiro. Eu não tenho vergonha não, fala mesmo. Pagava, mas tem guarda e falava assim, eu não quero dinheiro não, mas tu vai fazer a festa do meu filho de aniversário lá. Falei, não tem problema. O cara é o Batman, ele mete câmera. Cara, drone, eu usava drone pra filmar o outro lado do setor, pra ver se eu podia entrar. Fui vestido de médico dentro dos hospitais, pra trocar de roupa lá dentro. Caramba, uma loucura. Aí teve um mesmo. dia que ligaram pra mim e falaram assim, Batman, precisamos da tua ajuda. Que era uma mãe que tinha um filho de 5 anos que estava passando mal. E ele ia ser liberado pra... Ele não queria mais fazer tratamento e ele ia ser liberado pra morrer em casa. Cacete. E aí o pessoal já conhecia, já me conhecia tudo, mas não conseguia me pegar. Essa que é a... Imagina, né? O médico passa um Batman no vulto, assim, o cara fala, acho que eu vi um Batman ali. Com certeza que é muito... É 12 horas de plantão. Não, 12 horas, eu tô vendo muita coisa. Ayahuasca demais. Tô vendo muita coisa. Parar. E aí eu peguei a moto, fui ver esse menino, já entrei de Batman, eu cheguei no hospital pro guarda, não era um guarda que eu conhecia, expliquei pra ele, olha, eu tô visitando
o Wesley, a mãe é Rosângela, tá no quarto tal, esse menino não tá fazendo tratamento, eu tenho que convencer. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu não posso deixar tu entrar, mas eu vou tomar água e volto daqui 5 minutos. Legal. Aí eu entro, peço pra mãe sair, pra eu conversar com ela no corredor, ela olha pra mim toda assustada, que ela não tinha me visto ainda. Aí eu fiquei pensando na freira, acho que a freira tinha razão. Aí eu falo pra ela assim, ó, a senhora entra, onde que a senhora tá? Ela assim, ó, nós estamos no fundo, só tá a gente no quarto. Tá, então vocês entram e eu vou entrar. Normalmente, quando a criança tá depressiva, elas ficam sozinhas pra não incentivar outras crianças a ficar depressiva também. Tá. Então ele já tava sozinho nesse quarto, lá no canto. E aí eu falei, a senhora entra que eu vou entrar. E aí veio uma cena na minha cabeça de eu dando soco na porta e tentando salvar minhas irmãs. E eu falei, cara, como que eu vou fazer agora pra chamar a atenção dele? Porque do meu pai foi fácil, quando ele tava com depressão. Tinha um contato com meu pai. Mas com essa criança, tem 4, 5 anos, como que eu vou fazer? Daí eu imaginei dando soco na porta. Daí eu falei, não, mas soco na porta, eu era o super-homem naquele dia. O Batman dá um chute, eu dei um passo pra trás e dei um chutaço na porta. E arrombou. A hora que eu dei um chutaço na porta, a criança olha pra mim, olha pra mãe e fala, mãe, tu chamou o Batman? Caraca, Aí ela falou, chamei, tu não tá comendo, porque mãe briga, né? Sim. Chamei, tu não tá comendo. Daí eu pergunto se eu posso entrar, porque tem todo um processo. Daí eu começo a conversar com esse menino. E aí ele chama um enfermeiro no setor do adulto, um enfermeiro grande, fortão, pra tirar eu a força, porque quem visualizou aquela cena, o Batman arrombou uma porta, Sim. né? E aí o enfermeiro todo de verde, ele entra no quarto depois de alguns minutos, assim, todo afoito, nervoso. Cara, pensa um cara grande. Ele olha pra mim e ele dá uma parada, porque minha roupa também assusta. Cheguei pro Wesley e falei assim, Wesley, tu sabe quem é esse cara? Daí o Wesley olhou assim e falou, não. Ele todo de verde, falei, ó, Lanterna Verde. Que legal. Aí o rapaz viu que eu não tava ali pra machucar ninguém. Sim. Conversei com ele que ele ia fazer o tratamento, que ele ia precisar tirar o sangue pra fazer a quimioterapia e tal. Falei que ia doer, porque não posso mentir pro menino. E aí fui escoltado embora. No outro dia, a chefe do hospital liga pra mim e fala assim, olha, a gente sabe que tu vinha aqui, a gente não conseguia nunca te pegar, mas cada vez que tu vinha tinha uma resposta muito positiva com as crianças e a gente tá te liberando pra te entrar a hora que tu quiser. Uau. Cara, que louco. Que né? sensacional. Eu fiquei 15 anos fazendo trabalho social lá. Mas você vê que eu falo sobre paixão, quando a gente faz as coisas por paixão, e a gente fala isso e é diferente dos que falam sem ter vivido isso, né? Quando você faz algo por paixão, você não estava ganhando, tirando essa satisfação, não existia um financeiro por trás. Ah, não, na verdade tinha gasto, né? Tinha Cara, gasto. Só que você vê, mesmo com todas as barreiras, as adversidades, você fica quebrando isso daí. É. Porque não é algo que pra você eu não vou fazer. Não tem essa opção. Que é algo que você gosta. Mas é algo que fez sentido pra sua vida mas desde os assim, seus 6 eu pensei anos, parar né? várias vezes, assim, porque é uma dor emocional muito forte. E toda a vida que eu tentei parar, sempre Deus mandou alguém e falou, se não fosse tu... Sempre vinha alguém dar um alerta, assim. A primeira vez que eu pensei em parar foi quando eu entrei numa ala dessa. Porque é uma ala que a gente não tá acostumado a ver. Não é uma ala bonitinha. São uns cânceres escondidos. São câncer nos olhos, é uma coisa visível. São gritos de dores e são alas enormes. Então, a gente entende por que não tem visita. A segunda vez foi quando eu começo a fazer um acompanhamento com uma criança há muito tempo e essa criança volta. Ela tinha sido curada e aí te passa um processo de 5 anos para ver se está totalmente curada. E nesse intervalo de 5 anos ela voltou. E ela me viu no hospital, ela já grandinha, com cabelinho tudo. Batman, eu voltei. O vilãozinho apareceu de novo na minha cabeça. Cara, olha, ali abriu o chão, assim, ó, que foi muito pesado para mim. Mas eu falei, cara, vou continuar, tal. A mãe dele chegou para mim e falou, nossa, o Renatinho aqui, ele te ama, que bom que tu tá aqui no hospital ainda, tal. E eu falei, cara, tem que continuar por causa desse menino. A outra vez foi quando teve um menino, que foi o Fanuel, que foi dos 3 anos até os 8 anos dele. Caramba. E esse menino faleceu, assim, e foi, assim, uma cena muito forte, porque quando o pai dele ligou pra mim, eu acabo tendo uma amizade com a família muito grande, esse pai ligou e ele falou assim, o Fanuel tá muito ruim. E eu entendi que esse menino não ia sobreviver. E eu tava tendo uma crise de cálculo renal. E aí eu ponho a roupa, peço pra minha ex-mulher me levar de carro no hospital, que eu não conseguia dirigir, e foi a única vez que eu fui no hospital ver só uma criança, que foi ele. Quando eu cheguei do lado dele, ele estava anestesiado dormindo. Quando ele acorda, eu fiquei acho que uns 40 minutos em pé, assim, esperando ele acordar. Ele olha pra mim e fala, Batman, eu sabia que tu vinha. Uau. E no outro dia ele faleceu. Caraca.
Puta forte, merda, né? você é louco. É muito forte. E para finalizar, teve uma vez que o hospital tava precisando fazer uma cirurgia numa menina de 13 anos. Essa sobreviveu, mas era uma cirurgia que ela teria que amputar uma perna. E aí eu, cara, o que eu vou falar para uma criança dessa? Que ela tem que amputar a perna. E aí eu preciso ser honesto. E eu realmente acreditar que se dependesse da minha vida, uma perna eu amputaria as duas. E a gente fez todo um processo de conversar com ela. E aí no outro dia ela mandou uma foto da perna operada e uma selfie com a outra perna, assim, bem linda. E a gente fez todo um trabalho depois dos 13 anos até o 15, do aniversário dela de 15 anos, que era o sonho, então aniversário de 15, de conseguir uma prótese. E todo um trabalho, porque eu faço um trabalho desde o começo e até o final, né? Que é desde crianças. Não é só aquela coisa ali não, dentro do... ter crianças de falar assim, ó, Batman, se eu morrer, tu vai no meu velório. Ô, louco. Caraca, bicho. Assim, cara. E É eu vou, forte, cara. hein? Você tá maluco, E eu vou. rapaz. Não, o teu psicológico, eu vou te falar que assim, cara, tem que eu ser tô bom. aqui no... Você sabe que assim, é uma coisa que eu não consigo, é isso, eu não consigo ver. Eu tenho um problema com isso. Eu não gosto nem de ir em velório. Do meu irmão de 10 anos eu não fui. Porque é algo que eu não sei lidar com essa dor, na verdade. Né? Mas é o que acontece com muita gente. Por isso que eu desenvolvi esse livro. Se chama Ciência do Batman. É um livro científico. Né? O primeiro capítulo ele conta a minha história Você de vida. mesmo é o Batman. Sou eu. Ô, louco, pai. Não. Olha isso. Cara, olha isso aqui. A qualidade... Gente, assim, depois a gente vai dar um zoom na câmera, assim, é perfeito. Chega a ser até bonito, né? Nossa senhora, bicho. Põe a máscara, né? Rapaz do aquela céu. coisa lá, que o cara, na época da pandemia, que o pessoal conhecia as pessoas só no olho, né? E quando o cara tirou a máscara, põe de volta. Não conhecia mais ninguém. Deu zoom aí pra nós aí? Conta um negócio pra gente aqui, só pra eu entender. Você, cara, esse trabalho é muito, muito incrível. Muito incrível. Mas vamos chamar esse aqui de lado A. E o lado B do Cristiano? Como que é, assim, o que você faz da sua vida, né? Além de ser esse cara incrível, esse personagem maravilhoso pra essa turma que tá realmente bem machucada. Vou ver se eu entendi essa pergunta aí. Não, eu quero saber assim, você tem, vamos tomar isso aqui como que eu me cuido emocionalmente, é isso? além disso, né, o que outras atividades você também desenvolve, seja profissional, e como é que é essa outra parte do... Quem é o Bruce Wayne? O na Bruce, vida real? o Bruce Wayne. Boa. O Bruce Wayne da vida real hoje é um cara que trabalha com palestras, né? Eu tive uma academia, sou formado em educação física, tive uma academia, essa academia existe ainda, mas não é mais minha, e criei uma modalidade de exercício, que é como se fosse um treinamento militar, mais estruturado, assim, né? Que se chama Super Hero. Essa academia funciona até hoje em Uruçanga e meu professor mais antigo, ele tomou a posse dessa academia. E eu, numa situação de Deus, de propósito de vida, eu senti a necessidade de largar tudo aquilo que eu tinha criado e poder dar suporte e ajudar as pessoas emocionalmente com tudo que eu aprendi dentro de um hospital. Eu passei por quase um acidente aéreo, onde a gente teve que fazer um pouso forçado. E nesse enfim, o avião fazendo um pouso forçado, extremamente agoniante, né? E eu fiz uma promessa que eu já tinha a ciência do Batman sendo desenvolvida dentro do computador. E eu pensei, gente, eu vou morrer e ninguém vai saber dessa ciência, né? Eu pensei, na época, minha esposa tá bem, a minha filha tem uma memória muito boa de mim, ela vai lembrar do pai por muitos anos. Mas eu criei uma coisa em 15 anos que vai sumir. E se pousar, eu vou usar isso como uma forma de dar uma continuidade num legado meu, né? E aí foi onde, com muita dificuldade, a gente acabou criando o livro. E realmente é um livro científico, porque hoje eu sou referência no campo de humanização no Brasil. Sou reconhecido pela Federação Brasileira de Hospitais como uma pessoa que reinventou o trabalho social. Uau. E o único a entrar na pandemia. Caraca. Então, essa parte que tu fala de não conseguir entrar, eu ensino a pessoa a se blindar de uma forma emocional, porque tu vai sentir a dor, mas tu vai conseguir dar aquele passo a mais para ajudar outra pessoa. Como tu tem que se fortalecer nessa situação de caos. Cara, Meu. muito legal. Não, eu tive pouco tempo dentro do hospital. Eu sou formado em administração hospitalar, né? Veredei para uma outra área, ainda assim, dentro da minha formação, mas dentro do hospital fiquei pouco tempo, acho que fiquei 3 anos dentro de hospital.
E não nessas alas, né? Mas assim, cara, baleada, aquela coisa toda assim, que é feio pra caramba de ver. E é um ambiente que a gente brinca, né? Não quero estar lá. Né? Ninguém quer estar lá, né? E trazer essa questão do cara esquecer por um momento, né? Toda aquela dificuldade, toda aquela dor. Aí vem a pergunta, né? Complementando ali a tua resposta. Como que você, né? Se você puder falar assim um pouco pra gente, como que você se trata e como que você se blinda, né? Pra ter essa robustez de levar isso para as pessoas. Eu tive que entender que não existe um lado A, um lado B. Tá. Né? O Batman, ele tem uma essência dentro de mim, como eu tenho uma essência dentro do Batman. Show. Muito forte. O meu reconhecimento pela Warner Bros. Não foi através do trabalho social, mas devido a uma postura que eu tenho devido ao personagem, assim, que é muito forte, assim. O próximo podcast eu vou estar de Batman, vocês vão ver que a minha voz muda todo um conceito. E isso é uma forma de cuidar de mim mesmo de uma maneira diferente, né? E esse processo, ele é um processo que eu demorei para entender. Tá. Porque a gente tem medo, a gente acaba se bloqueando em várias coisas, porque a gente se trava em sentimentos e a gente entende que a gente veio em gerações diferentes, né? A gente, eu falo para minha filha direto assim, filho, o pai veio numa geração que a gente não podia fazer nada, tudo que fazia era errado, né? Aí tem agora a geração que está vindo com inteligência artificial. Sim. Então é todo um processo de construção de persona em cima de ti para fazer o teu melhor para os outros. Essa é a essência. E é muito interessante isso tudo. Você falando assim, traz uma clareza para mim, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu estudo muito questão bíblica, mas eu estudo pegando a Bíblia, tentando trazer o que realmente eu vejo com os meus olhos da alma, né? E a gente tem uma frase que fala lá, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? Mas quando você é o escolhido, Deus jamais vai deixar você sair da sua rota, da sua jornada. E a coisa mais importante dentro da Terra hoje, a gente vê que é o seguinte, é lidar com pessoas. As pessoas não querem lidar com as pessoas. Mesmo com saúde, que está sem. Existe até aquela... sei lá se isso aí foi alguém que inventou, foi algum livro que alguém leu, que fala assim, quer conhecer os seus irmãos, espera a herança, os pais ficarem doentes. Quer conhecer os seus amigos, fique numa vida financeira ruim. Quer conhecer seus filhos, fique velho, enfim. A gente vê que as pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas. Isso é uma fuga emocional por algum motivo que a gente foi crescendo ali, se decepcionando, como você falou, me decepcionei com pessoas, eu também. Eu já quis morar numa ilha, porque eu falei, eu não sei lidar mais com esse ser humano e tal. E Deus vem no meio do caminho e fala assim, calma lá que eu vou fazer você entender a lógica de tudo. Que a vida é sobre ser humano. A vida é sobre você estar perto de alguém que precisa da ajuda, né? E esse seu papel, cara, quando eu te conheci em fevereiro de 2021, tá? Se você não lembra, eu lembro. Cara, é muito louco, porque assim, a gente sabe que o próprio ator, né, do Batman fala, pô, você põe aquela roupa, não dá pra ir no banheiro, é um monte de detalhe que você acabou de falar, pô, a máscara, pô, machuca depois de um certo tempo. O negócio tem 50 graus dentro, essa sensação térmica, enfim. Cara, não é algo simples, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é o Lúcio que foi ali na Casa de Fantasia, alugou aquela roupa do Homem-Aranha que parece a chacrete. Não é, né, velho? Então não é sobre isso. É sobre o dom. O dom que Deus te deu de você chegar a fazer isso. Eu vou bater de frente contigo. Vai. Que eu não concordo. Não. Mas eu acho legal pra gente poder direcionar isso. Eu tenho uma palestra que chama Dom versus Talento. Tá. E eu montei uma palestra porque eu escutei muitas vezes isso. Até pode ser, de repente, um dom direcionado através da dor que tu recebeu. E em cima dessa dor, tu cresceu de uma maneira onde tu conseguiu trabalhar. Né? Quando a gente consegue entender a espiritualidade e ver os sinais que estão ao nosso redor, começa a ser mais lúcido as coisas no nosso cotidiano. Mas eu não acredito que seja um dom que eu recebi. Eu acredito que o que eu faço hoje, eu passei por muito esforço. Você acha que foi um talento potencializado? Foi um talento potencializado. Quando eu comecei, como eu falei antes, assim, eu pensei em desistir várias vezes no projeto. E sempre alguém chegou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou, ainda bem que tu veio. E aquilo ali foi me encorajando, né? Mas eu tive várias situações de parar. Várias situações de... até eu estava conversando hoje... Eu só mostro 5% do meu trabalho social. Eu não mostro tudo que eu faço.
entendeu? Porque tem coisas que se eu for falar, as pessoas não estão preparadas para ouvir, Sim. entendeu? Absorver aquilo ali. Então a gente trabalha nas sombras, assim. Para eu conseguir entrar dentro de hospitais numa pandemia, para fazer um trabalho social, o setor oncológico, ele sabe quem eu sou. Porque vão passando de informação para informação. Sim. Mas esse processo de dom, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes está desmerecendo todo um trabalho de uma pessoa que fez anos aquilo ali. Tá. Imagina o seguinte, tu quer fazer um trabalho social igual ao meu. Eu imagino que dentro da minha empresa eu sou um CEO. Tu não entra como CEO já. Tu entra como um aprendiz, um estagiário, tu vai passando por... Tu vai fazendo provas, tu vai estudando, tu vai fazendo... O trabalho social, ele é assim. Eu vejo o trabalho social muito errado hoje no mundo. E a gente vai ter que fazer um trabalho de reconstrução, porque a gente entrou na era da inteligência artificial e o herói e o vilão, ele é muito próximo. A história do herói e do vilão, eles são iguais. Sim. É um trauma que desenvolveu. A única diferença é que o herói, ele tem uma empatia e o vilão não tem. Uhum. Mas eles são muito parecidos. Tanto é que todo vilão, na cabeça dele, ele acha que é um herói. Porque ele tem um propósito bonito por trás. O vilão do Pantera Negra, ele queria lutar contra o racismo. Sim. O vilão do Aquaman queria lutar contra as poluições nos mares. Existe um propósito. Tirando o Coringa, que daí é uma outra figura. Mas existe uma ideologia ainda. Entendeu? O Coringa, ele quer provar que todo mundo pode ser quebrado. Então fica ele e o Batman nessa briga de um querer quebrar o outro. Não, se tu tiver o teu pior dia, cara, tu vira um assassino. Entendeu? E o Batman... Não é uma mentira, né? Dependendo do que acontecer na vida da pessoa. Mas... Dá uma puxadinha naquele filme, né? O Dia de Fúria. O Dia de Fúria. Mas a gente vê muita gente que passou por muita situação ruim e ela se alavanca em relação ao caos. Né? A gente vê isso no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ser pessoas ruins e se tornaram pessoas boas ou saíram do seu conforto para lá fazer o bem. Né? E ao mesmo tempo, quantas pessoas fizeram coisas ruins lá? Tiraram proveito de pessoas que já estavam... Então sempre vai existir. Só que o bem só vai existir quando o mal existe primeiro. Senão o bem não nasce. Todo herói, ele vem devido a um vilão. Né? E quanto pior o vilão, melhor o herói. Legal. Né? E o que acontece? A gente está entrando nessa era agora, que a gente já entrou, que é na era da inteligência artificial. O que vai pegar muito nas empresas agora é a humanidade. A empresa que for mais humana vai sobreviver. As empresas menos humanas vão estar sendo colocadas em teste em relação à inteligência artificial, a inteligência... Você já está sentindo isso nas palestras que você faz? Muito, muito. Até nas empresas. Tu vê empresa que não tem mais funcionário. É isso aí. Entendeu? E quando tem funcionário, o cara atende bem pra caramba. Eu tive um problema agora com o meu iPhone, eu liguei pra assistência técnica, cara, deu vontade de ficar conversando com eles por horas. Com eles dá, é verdade. A coisa Apple é assim. Cara, muito coisa louco. boa, Surreal. cara. Mas a Apple é surreal. Tá entendendo? Não, mas assim, daí tu tem um problema com uma outra operadora de telefone, tu fala, cara, Meu Deus, aquela te aura... trato igual um Não, aquelas coisas que você fala assim, cara, mas é atendimento, né? É humano. É humano. É humano, entendeu? E o mesmo humano que tava te atendendo super bem na Apple, é o outro lado que o cara olha pra você e fala assim, ó, se quiser, é isso. E não faz a menor questão. Não quer solucionar. Mas aí você não acha que, por exemplo, vem da própria empresa esse tipo de... Ou é, como o Lúcio às vezes comenta, né? A questão do aculturamento, o entender o propósito daquela pessoa dentro da empresa que ela está inserida. Mas vem o que tu falou. Se tu é um herói dentro da tua empresa, tu vai ter um monte de heróis. De heróis. Entendi. Entendeu? Porque isso vai chamar. Hoje o que tá acontecendo hoje no mercado? Isso vai virar... Tudo que é escassez vale mais. Quanto mais a empresa mais humana, vai se tornar melhor. Só que a gente não sabe trabalhar o lado humano. Tu quer fazer musculação, tu quer ganhar força, tu faz musculação, tu vai lá numa academia e carrega peso. Tu quer ficar mais inteligente, tu começa a estudar. Pega um mentor, pega um curso, uma faculdade, um livro. Tu quer trabalhar a tua empatia, tu faz o quê? Tu faz o quê? Tu faz trabalho social. Entendi. Direcionado. Trabalho social direcionado é o seguinte. Meus pais morreram, fui criado pelos avós. Tá. Então eu tenho uma sensibilidade muito grande com o idoso. Eu não posso ir para um canil fazer um trabalho social. Tá. Normalmente o pessoal vai num canil. Porque eu não sofro. Porque é aquela mentira que o pessoal fala assim, trabalho social é melhor para mim do que para a pessoa que está recebendo. Se tu fala isso, tu tá fazendo errado. Porque tem que ser melhor para a pessoa do que para ti. E tu tem que chegar em casa com uma sensação ruim de dor. Porque é essa dor que vai te transformar mais em humano. Porque daquela dor tu vai passando cada vez mais.
Então, quando tu faz um trabalho social direcionado num asilo, que tu foi criado pelos avós, tu vai começar a identificar os teus pais, que são teus avós, naquelas camas. E tu vai começar a lhe dar mais amor, e tu vai vir com mais sofrimento. E tu vai passar esse sofrimento e vai cada vez se fortalecer mais. Até um ponto de não é que tu deixa de ser humano porque tu começa a ficar seco. Não, tu se torna muito mais humano, como acontece em muita área médica, que a gente vê médicos que não são mais humanos, Sim. mas ao mesmo tempo a gente vê aquele médico lá que trabalha 60 anos e o cara é um querido ainda, ele atende todo mundo bem, todo mundo... É o que você falou, né? Vou trazer um paralelo aqui da questão da academia. Você vai ficando mais forte. Ficando mais forte. De aguentar as pancadas de Isso. pessoas que estão sofrendo e você tá lá para fazer uma ciclagem, né? Você Isso. pega a energia dela que não tá legal, traz para dentro de você, pega a sua que tá renovada e entrega para ela, e assim você vai treinando aquela coisa cíclica. E tu vai ficando mais forte também, porque tu vai trabalhando o teu eu, né? E vai entendendo esse processo. O que acontecia? Quando eu chegava numa psicóloga, e eu vou te falar que elas salvaram, essa profissão salvou minha vida na infância, né? Porque ela me direcionou. Mas quando eu chegava e começava a contar os meus casos, cara, não sei como te ajudar, Cris. Nunca passei por isso. Não, mesmo não passando, dentro da literatura, eu não sei como te fortalecer. O ideal é tu parar. Eu falei, eu não vou. Eu vou continuar, entendeu? Tá. Então, eu comecei a desenvolver algumas habilidades, que foi onde que eu coloquei no livro. Tá. Então, ali a gente tem a fórmula da amizade, tem o estoicismo, tem a jornada do herói. A gente precisa entender que existe um ciclo, né, para ser um herói. Então, tudo dentro dessa perspectiva, como fortalecer uma pessoa. E para isso eu precisava estar forte. Porque se eu não estiver forte, por mais que eu tenha uma armadura, a criança, principalmente, ela vira nos teus olhos a tua fraqueza. Né? Então, tu tem que estar forte para lidar com a dor dos outros. Essa questão da criança é ser pai, né? Eu falo assim, quando a gente é pai, a gente entende um pouco disso, né? Porque criar é uma coisa, né? Colocar no mundo é outra. Né? E a sensibilidade emocional das pessoas vai ser das ambiências mesmo. Eu vejo hoje assim que eu fui aprender o sentido de amor com a minha família. Com a minha mãe, com o meu padrasto, assim, eu não tinha muito essa ligação. Então, assim, as pessoas falam assim, mas você não liga para sua mãe, mas é tipo assim, não é algo que me faz falta. Porque nunca me fez falta, né? Dentro da minha vida de criança e tal, porque sempre teve algum problema. Então, aquilo que você não sofreu dentro da sua vida, é difícil você entender para você passar. Então, normalmente, aqueles impactos levam a gente para... Porque a gente mais vai fazer, tipo, você falou, hoje eu me dou bem dentro de um lugar que tem velhos. Eu já não. Porque, assim, né, eu não tive essa convivência com a avó. A imagem que eu tive foi muito ruim. Rejeição de avó. A avó é velho, né? Sabe assim? Então, lógico que eu, dentro do desenvolvimento pessoal, trabalhando, fazendo os cursos e tudo que eu fiz até hoje, melhorou muito isso daí. Eu não tenho mais aquele sentimento da mágoa, do rancor e tal. Mas está inserido. Então, pode ser que alguns afastamentos, ele vai acontecer inconscientemente, somente por isso. E estamos aqui hoje com ele, o nosso Batman brasileiro, Cristiano Zanetta, cara. Zanetta. Da onde que é esse sobrenome? Italiano. Italiano, então. Siciliano. Toda Italiano, Bissio. Italiano. O cara perguntou pra mim, o Bissio é de onde? Eu falei, é do Brasil. Mas como assim? Eu nunca vi esse nome. Eu falei, é Bispo Silva Rodrigues. Bissiro. Quando ele contou, você falou, você tá zoando com a minha cara. O Bissiro é Bispo Silva Rodrigues. Olha, eu que escrevi esse nome muito grande. Eu falei, vou compactar tudo, virou Bissiro. E vamos pro nosso merchan aqui do dia. Bom. E falar, antes de mais nada, do pessoal que tá aí, ó. Pessoal, de verdade, todo podcast eu falo que se você pegar 2 a 5% e você entender o que está por trás do que está sendo dito aqui, você vai mudar coisas que você está fazendo na sua própria vida. Hoje você está aqui com ele, esse cara é incrível realmente, você viu que não é fácil ser Batman no Brasil. No Brasil nada é fácil, mas ser Batman também não é. E um pouquinho mais complicado. O podcast Mentalidade Produtiva é isso, ele vem trazer para você aquilo que é uma realidade, que acontece na vida das pessoas e que as pessoas acham que a vida de todo mundo é linda e bela. O cara é o Batman, parará, como se fosse lindo falar isso, porque o cara tá dentro de uma armadura, mas ele tá sofrendo ali dentro. Você tá maluco. Então não é fácil ser Batman. E a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Andragogia Digital, gente, sem você ter. Sabe por que a gente põe um bonito no meio? É que nem na balada, a gente tava com os bonitos que sobra vai pros feios. Entendeu? Né? Põe sempre o bonito no meio. A minha do marketing falou, mas por que vocês põem no meio? Eu falei assim, porque que sobrar já é lucro pra entendeu? nós, né? Aí deixa o cara mais bonito, vai chamar atenção. Isso aí é o truque...
Tem um truque pra isso, sabia? Da Spice Girl que eles chamam. Se tu separar é tudo feio, se tu juntar fica bonita. E a Andragogia É o Backstreet Digital. Backstreet Boys. É isso aí. Andragogia Digital, gente. Sem o marketing, você tá morto. E não foi eu que inventei isso, foi o Bill Gates. Falou que esses 2 tipos de empresa que tá na internet aqui não existe mais. EC11 Soluções é um hub de serviço, treinamento, BPO financeiro e marketing digital. Para você que está tendo desculpa aí, você precisa da EC11 para alavancar os seus negócios. LBC Treinamentos Empresariais. Uma empresa sem treinamento, o Sebrae já disse que vai fechar em 5 anos. São 60% das empresas que abrem e fecham em 5 anos. E TechBroker 360 soluções tecnológicas para corretores de seguro. Todas essas empresas são empresas que, de uma forma ou de outra, já alavancaram diversas empresas dentro do Brasil. E se você está com dificuldade no seu negócio, é porque você ainda não teve acesso a nenhuma empresa dessa. Então, você pega esse podcast aqui, você curte, você compartilha, você dá o dislike, você faz o que você quiser aí. Eu sempre falo o seguinte, se você não se mover, significa que você é uma pessoa que você já se conformou com a vida que tem e tá tudo certo. Mas se você está aplaudindo o outro, pode ser que você está errando na sua própria vida. Comece a se aplaudir porque você é o propulsor do seu próprio sucesso. E... deu uma paulada aqui. Você viu? Cara, o pessoal acordar, eu me empolguei aqui. Você estava falando sobre dom e talento. Eu quero saber qual que é o seu dom. Você Meu acha que dom? você tem um dom? Cara, eu não sei se eu tenho um dom, mas eu acredito que eu, devido à minha... Desde quando eu nasci, né, até hoje, foi poder ler as pessoas, assim. Entender a dor delas. Tá. Né? Eu acho que eu cresci, como eu cresci com muita deficiência, fiquei muito dentro de hospitais na minha infância, eu acabei lidando com a dor de outras pessoas, assim. A minha mãe, ela sempre foi... A minha mãe e meu pai estão vivos. E ela é muito apegada ao trabalho social, então acho que tudo isso foi desencadeando para chegar num processo, né? A gente tava falando da roupa do Batman ali, eu tinha que falar. O pessoal pede muito para eu palestrar de Batman. Eu tenho a palestra sem a roupa do Batman e com a roupa do Batman. É 3 vezes mais o valor, né? Aí o pessoal fala que assim, mas de Batman é fácil, né? Cara, pensa numa palestra difícil. Por causa da máscara, que aperta o carrinho aqui, ó. Ah, é? Meu Deus do céu. Cada vez que abre a boca para falar, tá fazendo um A Temi manda aqui, lembrança. Caraca, e fora o calor, né? Porque o pessoal fala assim, eu vou ligar o ar-condicionado pra ti. Mas não adianta nada, só fica gelada a roupa. Porque é uma roupa para moto, então não adianta, não passa nada de ar. Eu falo, obrigado. A roupa do Batman mesmo, ela também é esse mesmo processo. A roupa do Batman, a gente segue 4 linhas, né? Que é a roupa original, aí tem a réplica, aí tem o cosplay e tem a fantasia. Tá. É nessa sequência de preço também. A roupa do Batman do filme, ela é de Kevlar também, emborrachada. Tá. A minha é de Kevlar de couro. Tá. Né? Porque a do Batman do filme, ela tem que ser uma roupa voltada mais pra fazer filme e tal, tem que ter uma mobilidade. A minha é uma roupa para andar de moto, ela foi feita para andar de moto no Canadá, então ela é uma roupa que ela tem umas travas, de além de ela não ter tanta elasticidade, ainda ela tem uns elásticos, para caso eu venha cair de moto, que é para andar de moto esportiva, né? Eu tenho uma custom, né? Então, assim, para ficar em pé ela já é trabalhosa, porque ela tende a fechar, né? Numa moto esportiva. Então ela tem uns elásticos que fazem com que a minha postura fique assim. Então eu tenho que estar sempre forçando a minha coluna para trás para ficar posicionando para poder palestrar, né? E aí, quanto tempo você aguenta ali? Eu cheguei a fazer trabalho social, ficar 9h30 Caraca, dentro de um hospital. Bicho. Mas como aguentou isso aí? Eu já operei o rim 2 vezes. Por conta desse Por processo conta de do desgaste. processo da desidratação. Caracas, cara. Eu digo que quando perder um, aí eu paro o Batman. Pelo amor de Deus, não vai perder não, não vai perder não. Tem que dar um jeito de resolver isso. Não vai perder isso não. Hoje a gente faz um trabalho... hoje, dependendo do nível do tempo, eu acabo tomando soro. Então tem um pit stop ali para fazer um... Você estava comentando, né, nessa questão de ser muito difícil o trabalho social pelo tempo todo que você enfrentou, e hoje você já é destacado, né? Em termos de acesso, não estou nem só falando do seu trabalho que já é diferenciado. O Pedro quer seguir, você falou que tem essa dificuldade. Você acha que, dentro do... Não sei se você explica dentro do teu livro, o mecanismo que isso pode ser facilitado para as pessoas começarem a ter, e por que as pessoas não fazem? Seria só pela dificuldade? Ou tem mais a ver com o lado emocional, ou não, enfim? Nossa, pergunta muito boa. Porque assim, eu poderia te responder assim, as pessoas não fazem porque falam que falta tempo. Tá. Mas a resposta correta seria, elas não querem se machucar. Eu não faço porque eu vou me machucar. Então tu trava a tua emoção e para ali. Entendi. Tanto é que quando tem uma pessoa que está doente,
ela perde a vergonha e ela se emociona mais fácil. E quando ela passa por um processo de quase morte, ela muda a postura dela. Ela começa a viver mais leve, ela começa a ter uma vida diferente. Esse processo, se alguém quiser começar a fazer um trabalho desse, procure um hospital próximo da sua casa para não ter uma desculpa de não conseguir ir. Porque quando tu tem um comprometimento com as crianças lá de toda terça-feira à tarde, elas vão ficar te esperando. Converse com o pessoal do voluntariado dentro do hospital, porque cada hospital tem a sua regra. Então tem que respeitar esse processo. E aí tu vai começar a fazer visitas ao acompanhado até um ponto que eles vão te liberar, porque tu já passou no teste, assim. Entendi. E aí vai. E não necessariamente você precisa estar fantasiado de alguma coisa. Não, pode... Tem gente que vai, toca um violão. Ah, tá. Né? Os Estados Unidos está um pouco mais à frente. Os caras levam até cavalo já para o hospital. Porque dizem que esse trabalho com cavalos é muito bom. Moto. Tem até que em Itu hoje tem uma constelação com cavalo. Constelação Que louco sistêmica isso. com Tem uma história nos Estados Unidos que o cavalo escolhe o quarto que vai entrar ou não. Ele eu sente a vi energia. esse vídeo. Ele sente a energia. Aqui tem muito com cachorro. Sim. Tá, né? Mas esse tipo de acesso, desculpa te cortar rapidinho, mas esse tipo de acesso, né, voltando de novo na parte da dificuldade, você falou, poxa, você sentiu que era difícil por você estar fantasiado ou as regras do hospital? Porque quando você era palhaço não tinha, né? Ou tinha também? Não. Quando eu fiz o curso com os Doutores Alegria, né? Tá então bom. a gente faz um curso e a gente começa a fazer um estágio acompanhado e setores mais tranquilos. Tá. E devagarinho vai entrando em setores mais difíceis. Mas esse setor que eu entrava de Batman, nem os Doutores Alegria conseguem ter acesso. Era extremamente fechado, assim. Porque dependendo do que tu fala para uma pessoa que já está com câncer, passando por depressão, Claro. ali é ladeira abaixo. Então tem que ter muito cuidado. Sim. Né? Sim. Então a minha abordagem ela tinha que ser muito assertiva e eu tinha que mostrar isso para as pessoas que trabalham no hospital e entender que o que eu estou fazendo, que é uma coisa pioneira, né? Quando tu abre o mato com facão, É bem mais complicado. é bem mais complicado de tu pegar uma rua pavimentada. Sim. Então, a hora que eu consegui mostrar isso em 5 anos, foi onde que começou a ter acesso. Chancela aí. Qual o maior sonho do Cristiano? Cara, meu maior sonho é ter uma oncologia própria, modelo no Brasil. Uau! Caraca. E o que te... Já tá no papel isso? Já? Não tá no papel, mas falta papel. Não. Se não tivesse esse papel, a gente conversa depois nos bastidores. Se não tivesse esse papel, eu teria como fazer. Tá. Que em Criciúma a gente quase conseguiu, faltou muito dinheiro, ia ter muito processo, e aí eu precisei dar um passo atrás de novo para me reestruturar. Tá. Né? Eu sou muito conhecido lá no Sul, mas aqui eu não sou tanto. Muitas pessoas não conhecem o meu trabalho, minha palestra, e aí eu senti a necessidade de trazer uma autoridade em cima do que eu venho fazendo. Em cima dessa autoridade, ele te dá credibilidade e em cima disso eu sei que vai abrir essa proposta lá na frente ainda, vai ter essa forma de trabalho. Então isso hoje realmente é o que você determinou para a sua vida, né? Talvez se eu não consiga atingir isso, né? Tem uma história que eu acho muito bacana, que é de um índio que tinha problema de insônia. E ele adorava a lua e odiava o sol. Quer dizer, ele odiava a lua e adorava o sol, porque ele tinha insônia, todo mundo dormia e ele não dormia. E aí ele teve uma grande ideia de matar a lua. Vou fazer um arco e flecha, vou mirar a flecha e vou tocar. E aí ele tocou a primeira vez, foi de uns 200 metros, caiu e ele não conseguiu. Então ele começou a fazer um arco forte, uma flecha mais certeira, e começou a ir atrás da pena do animal mais... que fazia com que a pena flutuasse mais tempo. E tentou matar a lua durante 2 anos e não conseguiu. E aí ele desistiu. Mas entre a tribo onde ele morava, ele fazia o arco mais forte e a flecha mais certeira. Então, se eu não conseguir ter isso, pelo menos eu, nessa minha vida, nesse meu legado, que a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia, tem uma trincheira aí de situações onde a gente, como tu falou no começo ali, né, de ser um herói, de liderar outras pessoas e trazer esse incentivo de motivar as pessoas a fazerem o igual, né? Que é ajudar. Show. E hoje, como estão os seus projetos aí de palestras? Hoje a gente está com força total, tanto eu quanto a minha assessora / namorada. A gente está palestrando no Brasil inteiro, né? Agora tem dia 1º, dia 3 em Roraima. Aí a gente dá umas férias agora, vou pra praia. E aí começo do ano começa de novo. Quem quiser entrar em contato... Não, a gente vai querer deixar todas as mídias para o pessoal. Já deixa aí para nós. Pode entrar no Instagram, Batman.Cristiano,
né? Ou no meu site, que tá no link da bio também, lá no Cristiano. Como que é o site? cristianozaneta.com. Legal. Zaneta.com. cristianozaneta.com.br. O cara não lembra do site. Por isso que tem a gente de assuntos aleatórios. Se errar, Dá aquela complementar, completa entendeu? pra nós aí, bicho, senão a coisa não vai funcionar. A gente sempre traz um convidado, uma pessoa que a gente sempre sai daqui com a cabeça totalmente diferente. Porque é muita informação de coisas que a gente não vê no nosso dia a dia. E é muito incrível saber que existem pessoas que dentro, né, ainda dentro de si, né, busca por essa questão de fazer o melhor pelo outro, né? Então, independente das dificuldades, está ali disponível, né? A gente vê a lágrima nos seus olhos, a gente quase chora aqui também. Pois é. E isso, assim, não tem preço, né, cara? Quando a gente consegue chegar nesse nível de atingir aquilo que gera paixão pra gente. E aquilo que você falou, cara, a dor vai vir, ela vai ter que me transformar em algo melhor ainda. No pain, no gain, né? Então, tem um filme até que é o Watchman, né? Você lembra desse filme? Que é dos super-heróis lá tal também. Que tem uma frase que aquilo eu sempre carreguei, né? Que o mal é necessário. Ele destrói lá a metade de Nova York porque existia um significado ali para reativar eles e tal, enfim. Mas o mais louco de tudo é isso, né? Os problemas eles sempre vão existir. Então, hoje eu espero que quem esteja assistindo, o Cristiano não vai estar entre nós pela vida toda, né, velho? Então, que venham outros Batmans, pessoas com essa mesma intensidade de fazer o que é melhor pelas pessoas, principalmente pelos doentes, porque a gente sabe... Eu estive em UTI, mas lá dentro, né? Então, eu fiquei 3 dias dentro, 2 dias e meio dentro de uma UTI, e eu falo para as pessoas assim, o som que a gente quer ouvir é o do... Aquele é o som que a gente quer ouvir. Porque a hora que você fica... Você fala, meu Deus do céu, bicho, que você viu que ali já foi embora alguém. Então, dentro da UTI, é um misto de sentimentos que não dá para explicar. Eu falo que todo mundo, não que todo mundo deveria, mas passar por aquele estágio. Porque aí a gente vê o quanto vale a pena viver. É o que você estava falando, né? O cara vive numa vida mais leve, né? Uma coisa mais... Tu sai da Matrix. Sim, é isso aí. Tu sai da Matrix. É muito louco. E eu acho que nessa dinâmica do teu livro, as pessoas também poderão, acredito eu, te procurar para que você consiga replicar, né, nelas. Isso. Porque tudo que você fez foi muito disruptivo em toda essa janela de tempo de 5 anos, né? Então, vamos tentar pensar, por exemplo, que em 1 ano, não sei, né? Você conseguir encurtar essa janela, né, Lúcio? Que aí é o mentor das pessoas que queiram entrar em trabalhos sociais para que você crie novos Batmans. Qual hospital que você gostaria de ter entrado que você não entrou? Essa verdade. É boa. Nossa, eu lembrei agora dos hospitais aqui que eu fiquei pensando. Que hoje o meu trabalho funciona como? A palestra que eu dou na cidade, eu visito o hospital da cidade. Tá. Então eu visito o hospital do Brasil inteiro. Legal. Então assim, é muito difícil ter um hospital que não tenha fechado uma porta assim. Tá. É mais difícil eu não ter conseguido ter tempo para visitar. Tá. E as pessoas que hoje te contratam são mais empresas, é isso? São mais empresas. Palestras sobre liderança humanizada, venda e propósito. Normalmente é o que mais... ESG também. Tá, legal. Legal. Aqui a gente tem um costume de, no final, deixar um insight aí pro pessoal que é empreendedor, as pessoas que ainda não identificaram o seu próprio propósito. E é uma dificuldade isso, né? Que as pessoas, elas têm essa fome de entender. Pô, por que o cara chegou, se transformou no Batman, hoje ele vive disso... E eu pensei que eu poderia ser o Superman, que nem o Lúcio, pulei de uma laje, mas não voei, aí eu desisti. Então, assim, o que você pode ser real, depois eu te conto. Aí, assim, ó, o que você poderia deixar de insight para essas pessoas? Um empreendedor que já quer desistir, você falou que você tentou desistir várias vezes. Várias vezes. Então, você tem experiência para falar sobre isso. O difícil é... Eu tive vários processos de desistir. Tive o processo a minha academia foi meu sonho, né? Formado em educação física, construí uma academia, criei uma modalidade de exercício com metodologias patenteadas, e ter que largar isso também foi muito difícil, porque tu começa a entender que um propósito é maior do que o outro, e tu não consegue abraçar 2, porque tu não consegue fazer direito. Passei por uma separação, passei por depressão. Nesse caminho que meu pai teve esses 3 cânceres, ele sobreviveu, mas depois, logo em seguida, de alguns anos, a minha mãe teve 2 cânceres, ela acabou sobrevivendo, e a minha mãe se curou, meu irmão teve um câncer também, meu irmão mais velho, e nunca parei de fazer o social, nunca parei de ajudar os outros. Mas teve uma frase que sempre me fortalece,
E eu acho que vem de encontro com tudo que a gente falou aqui, até da inteligência artificial e de se tornar uma pessoa melhor. A frase é o seguinte: seja o adulto que quando criança você sempre precisou. Uau. Eu acho que se seguir essa linha, tu não se perde. Caraca. Né? E toda vida que eu tô triste, porque a gente fica, né? Sim. Triste, eu penso assim, se eu tivesse 12 anos hoje, né? E olhasse pra mim, eu falar, cara, esse é o cara. Pô, anda de moto, motociclista, pô, dá palestra, o cara que tinha problema de falar no colégio por causa da dislexia, hoje fala trabalhando com palestras, por mais que saia alguma coisa errada, mas sabe se comunicar. Pô, tem uma filha maravilhosa. Então, assim, pô, 12 anos, eu tenho orgulho desse cara. E aí isso Legal. dá uma reposicionada no teu cérebro de novo e te Sim. coloca no eixo. Pô, que Porque legal. essa reflexão, você falou que foi muito legal, porque eu consegui destravar o Trends, né? Então tem uma interação legal lá daquela rede. E eu fiz essa pergunta para as pessoas: se você pudesse voltar aos seus 12 anos de idade, o que você falaria para você? Cara, Que é legal. muito louco. Sai porque muita as pessoas coisa, falam, né? sai coisa assim que você fala, caracas, não pensei nisso, não, caraca. Então assim, a reflexão da vida é muito importante, né? Porque a gente chega na fase adulta, a gente começa a se cobrar de coisas que, cara, a gente... Salomão, sempre fala de Provérbios 12:24, que quando ele fala que a mão do soberano a mão do dirigente será soberana, ele só está falando isso. Cuida de você. Faça o melhor por você. Porque se você não fizer, não vai vir alguém fazer por você. E esse fazer por você é muito árduo. Porque a gente pensar que eu tenho que sair com um saco de semente, plantando, para cultivar, para colher, não é fácil. Então, assim, o nosso cérebro dá uma bugada até que você fala assim, pô, eu andei até aqui, né? Tipo, eu tenho 51 anos. E há uns 3 anos atrás, ali, pandemia, eu venho da área jurídica e tal. E aí eu, com outros negócios, tive que fechar. E aí eu dei esse start, assim, tipo, eu falei isso no Clubhouse, quase apanhei lá, né? Que eu falei que Jesus fraquejou por 3 vezes. A pessoa que jamais, eu falei, fraquejou, porque ele foi homem e não foi espírito no momento que ele quebrou o templo, que ele duvidou, mandou afastar o cálice, e que falou, porque me abandonaste, pai. Então ele foi humano ali naquele momento, depois ele voltou para o estado de quem ele era. Então, assim, eu falei assim, a gente é muito frágil como ser humano. E nessa fragilidade faz a gente ter umas cobranças que não é real. Mas tu sabe, o grande problema desse processo do ser humano é que muita gente não tem a paciência de plantar a batata para colher depois, né, de pegar ela depois, a raiz, e muito menos tu plantar uma árvore que não é tu que vai colher o fruto. Entendeu? E aí que tá a dor, porque tu tem que fazer uma coisa que a minha filha vai plantar, vai colher. O filho dela vai colher. Legal. E aí a gente só pensa na gente, só pensa no momento, só pensa em Imediatista, plantar né? e colher agora. E muita gente nem quer mais isso, porque é tão rápido o processo agora que tu tá deixando de fazer, né? E está esquecendo o teu legado, né? A tua construção da tua vida. Mas isso, graças a Deus, vai mudar, porque é um processo de... É um ciclo, né? Todo o processo da humanidade, ela passou por gerações. Então a gente teve várias gerações, várias etapas. E a gente está chegando numa agora que toda a escassez, ela é mais... Tudo que é escasso é mais valorizado, né? Então está voltando para a escassez da humanidade de novo. Da humanização. Da importância de ser humanizado. Uau, show de bola. Caramba. E aí? Como foi pra você hoje aqui? Pancada, uns tranquilo? tapas na cara, bom. Como que é? Você imaginar que às vezes você levanta, põe um terno e fica reclamando. Pois é, cara. Porque tem essa, sabia, né? Que a gente põe terno, o advogado, a gente odeia ficar de terno e gravata. Porque esse negócio é quente, porque fica atrapalhando. Né? Não, e o cara olha e fala assim, não, essa semana foi uma semana de merda. Essa semana que não sei o que. Então vem, dá a mão pro pai aqui, vem cá. Vou te mostrar o que é horas de merda. Porque essa uma pessoa numa situação dessa daí, ela tá horrível, né? Porque dores e por aí vai, né? Então vem cá um pouquinho, amigo. Reveja os seus conceitos e toma rumo na sua vida. Eu vou dar um spoiler aqui, que eu acho que agora já aconteceu faz tempo, mas eu acho maravilhoso isso que aconteceu. Porque a gente pega, tu falou uma coisa muito interessante, né? Dos Estados Unidos, tu pega alguma coisa de lá, tu traz pro Brasil porque eles são muito à frente. Eu tenho uma amiga que ela é médica, oncologista, e ela foi passear em Dubai. E aí, como todo bom profissional, tu quer conhecer a tua área. E ela foi conhecer o hospital lá de Dubai. E ela começou a conversar com o pessoal, eles viram o lado dela tão humano que contrataram ela para trabalhar lá. Uau! Por causa da paixão dela de lidar com as pessoas com câncer. Isso há 10 anos atrás. Nossa. Então isso já é um cenário. Sim. Os caras nem quiseram saber, tipo, a formação que tu tem. Nem Não, precisa.
tá lidando com... É teu parente? Não, eu tô vindo aqui pra passear e daí eu vi esse... Cara, queremos tu na nossa equipe. E isso vai ser um fator. Isso vai ser um fator. Uma coisa que tá vindo muito forte agora, como que é aquele nome em inglês que eu nunca sei, e tu procurar um currículo na pessoa e ver um terceiro passo. Matches? Já ouviram falar disso? Não. Match Skills é o seguinte, eu trabalhava com academia, isso há muito tempo atrás, a mulher perguntou assim, teu currículo tá tudo aqui? Hoje tem um nome, né, que em inglês é Match Skills. Isso, né? Match Skills. E aí eu falei, não, na verdade eu trabalhei com outras coisas, eu já fui garçom. Já foi garçom, mas isso é ótimo, porque para academia tu é atencioso, nananana, e aí me contratou por causa dessa formação. Olha. Hoje, nas grandes empresas, eles estão pegando não só o que tu não tem no currículo, mas o que tu fez na tua vida... Fora dali, fora da tua realidade. Entendeu? As experiências que tu passou, tá contando mais aquilo ali. É por isso que o pessoal começa a ver rede social, agora faz sentido. Entendeu? Como que você é no lado B ou nos bastidores? É o que tu falou ali, como que é o teu lado A, o teu lado B? Não existe lado A, lado B. Sim, é tudo uma coisa só. Só que você vela pra poder enganar alguém naquele momento, pra cumprir aqueles pré-requisitos e entrar. Isso. Você vê, e aí você acaba ocultando algo que pra você não tem significado, mas que nem composição, né? Eu sou compositor, que aliás, depois daquele dia lá fiquei com medo. Aí a gente foi num lugar levar umas músicas, aí o cara falou assim, essas são as melhores? Eu falei, ele falou, joga fora e me dá as que você jogou no lixo. Olha. Porque ele falou, as músicas que vai sucesso é aquelas que jogaram no lixo. Cara, que loucura. Eu falei, não, ele falou, eu te provo. Ele foi falando as músicas, eu falei, caraca, cara, nunca, entendeu? Porque a gente, como critério, não pode. A gente é o pai da criança. Então a gente faz um negócio aí, não, mas aquilo de repente foi pra agradar alguém que você fez e tal, né? Então o que você jogou fora não foi. E aí os caras pegam e é ali que tá o sucesso. Ali então, que tá o ouro. Ali que tá o ouro. Olha. Então você acabou de falar algo que tem sentido. Que é isso aí mesmo. Caramba. E, gente, é isso aí. Infelizmente, se tivesse nesse programa aí de... mas não tá nesse programa. Tem um podcast aqui, é um papo reto. Cara, mas eu vou te falar que aqui nós ia embora, né? Aqui a gente ia embora. Porque tem muita coisa pra extrair. Por isso que ele vai vir de Batman pra ouvir primeiro e sofrer, né? O cara deu todo esse spoiler. Não, o próximo é de Batman. Caraca, aí vai ser, vai ser top. Cara, desce livro de novo. Tem que deixar 2 horas aqui, pra valer a pena o uso da roupa. Não, vai fazer que nem a gente fez uma vez, ficou 3 horas. Rapaz do céu. O Nando veio aqui, o Nando Pinheiro. Ele veio quase 2 horas. Foi. Porque é muita coisa, muita informação ali, né? Ele vai falando, porque assim, a história de vida é muito louca. Quando você pega assim, você falou várias coisas ficaram na minha mente, mas você com 6 anos ali naquela situação, cara, é muito louco. Essa construção para chegar onde você se tornou. Não, e você colocou, né? Eu tinha não só essa questão, mas eu tinha outros problemas de saúde que você olha um cara bonitão desse aqui, você fala nem a pau. O cara da academia, mano. O cara é o Batman. Nem a pau, você é louco. Quem sou eu na fila do pão pra um cara desse, entendeu? Batman, pô, não, calma lá, tem esse problema aqui, tô com as pedrinhas ali e tal. Então, assim, o lado humano, né, velho? Todo mundo tem esse lado da fragilidade, né? E quando a gente aprende a lidar com isso, você falou muito sobre isso, que é o Chopra, Deepak Chopra fala efeito sombra, né? Você não se livra dela, você tem que trabalhar com ela. Isso. Porque uma pessoa sem sombra, ela não é ninguém. Então você tem que lidar com reconhecer sua sombra. Reconhecer sua sombra. E quando você passa a estudar e entender isso, você fala, pô, é muito diferente do que o cara fala. Você tem que perder o medo. Não, você não perde o medo. Você simplesmente ativa uma coragem por uma ousadia, porque você tem que ser ousado para ter a coragem, e pula de cima da laje porque você acha que você vai voar. Então, assim, isso tudo é a coragem, mas o medo ele continua existindo. Né? Então, a dor, o medo continua. Exatamente. Então, salve de palmas para o nosso querido Batman aí. Cristiano, gratidão. Incrível, e a gente se vê no próximo podcast. E aí, ó, é uma promessa dele aqui, tá, gente? Que ele vai vir no próximo podcast de Batman. Eu de Batman, a Mica de Mulher Maravilha. Ó, aí pronto. Pronto, fechou. Vai ter 2 cadeiras aqui, vai ser um negócio assim, vai ser quase o Quarteto Fantástico aqui. Vai ter 2 aqui, 2 lá de lá. Prontinho. E, gente, de verdade, compartilha esse podcast, porque é muito importante para chegar em mais pessoas. O Cristiano é um cara que faz esse trabalho social muito, muito assim, fora da realidade de muitas pessoas e que pode chegar aí em vários lugares, não só do Brasil, como do mundo. Então você é a pessoa que pode fazer a diferença na vida de alguém que está dentro de um hospital querendo desistir. Então você tem essa responsabilidade, sim. Às vezes você fala assim, eu não vou fazer, você está sendo um omisso. Omisso é crime, tá no nosso Código Penal. A omissão é muito ruim. A omissão faz você ser aquela pessoa mais
desvio, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que não vai conseguir prosperar porque não está fazendo pelo outro. E a lógica é, melhor servir que ser servido. Então, tamo juntos e até o próximo podcast. Mentalidade produtiva, o segredo pra vencer. Com lições de quem perdeu, chegou lá e vai dizer: vem ouvir, vem aprender. É só o começo pra você crescer.